Paz, irmãos. Queria te convidar nessa noite a adorar o Senhor conosco. Onde você esteja, que você atraia a presença do Senhor para a tua casa, para o teu lar. Em nome de Jesus. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
és meu Pai. Tua voz ecoa em mim. Eu não vou sair daqui. Este é o meu lugar. Te entreguei meu coração pra cumprir os teus planos e desejos até o fim. Te entreguei meu coração pra cumprir os teus planos e desejos até o fim. Eu te amo como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. És a vida, o começo e o fim. És a vida, o começo e o fim. És a âncora em meio ao caos. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. És a âncora em meio ao caos. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Eu te amo como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui. Essa live não está sendo ao vivo, porque nós queremos que você tenha uma qualidade melhor na sua casa. E nessa noite nós estamos aqui para abençoar o seu domingo. E eu sei que você está em casa, está ligado. E nós queremos iniciar então essa live com a palavra. E Deus vai nos abençoar nessa noite. Queria convidar você para estar iniciando essa palavra, orando junto comigo, para que Deus venha falar conosco, para que Deus venha nos dar uma direção em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos, porque o Senhor Jesus nos uniu. Gostaria de estar orando, e eu convido você que está em casa aí para estar orando junto conosco, em nome de Jesus. Senhor amado, nós estamos iniciando agora, Pai, essa live nessa noite, e nós queremos que o Senhor use, Pai, tremendamente o Gilson aqui nessa noite, Pai, para que as pessoas que estão em casa possam receber do Senhor algo tremendo, porque nós precisamos da Tua palavra, necessitamos de ouvir a Tua voz.
E sabemos que a igreja do Senhor não para. Nós não dependemos, Pai, de estar na igreja para te louvar, para te buscar. Por isso, nessa noite eu venho te pedir em nome de Jesus, nos abençoe, abençoe cada um que está na sua casa, abençoe cada um que separou esse momento agora para estar cultuando o Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, e nos dar direção. Em nome do Senhor Jesus, eu quero a bênção do Senhor sobre a tua vida e a tua casa, e que a graça do Senhor venha te sustentar nesse tempo difícil, e que esse vírus não possa tocar em você. Em nome de Jesus eu profetizo na sua vida que você vai ser guardado pelo sangue de Jesus, amém? Gostaria de estar convidando aqui o nosso irmão Gilson para estar ministrando essa palavra aqui nessa noite. Senhor amado, aqui está o Gilson nessa noite, Pai, e o Senhor colocou uma palavra no coração dele, e eu venho te pedir em nome de Jesus que as pessoas que estão aí em casa possam estar recebendo da mesma maneira que ele recebeu, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o use, e nessa noite dê paz e tranquilidade, para que ele possa ser usado e ousado nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Que você possa ter recebido essa oração que o nosso pastor tem feito, abençoando a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, antes de darmos início à palavra de Deus, o Senhor ele tem colocado algo no meu coração, que tem me dado ao mesmo tempo uma alegria, uma satisfação muito grande, um privilégio de pertencer a uma igreja como membro de um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus, ao qual Ele tem nos chamado para poder trazer uma palavra para os seus filhos. Nós temos tido um comprometimento de orar, de buscar, e Deus tem sido muito generoso conosco. Bom, a minha palavra, o tema dela, é a manifestação dos filhos de Deus. Então, antes de falarmos nesse capítulo, e tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu gostaria, antes de trazer uma palavra para você, que está no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, para que você possa alimentar, que Deus possa alimentar a fé no seu coração, para você entender a importância que você tem no chamado, a importância ao qual Deus tem te elegido para essa geração ao qual nós vivemos atualmente, ao qual está passando por essas enfermidades, né, pelo Covid-19, conhecido como coronavírus, aonde tem levado milhares de pessoas ao sepulcro. Então, eu quero trazer essa palavra para que Deus possa colocar ânimo no seu coração, esperança, e ao mesmo tempo que você entenda e compreenda o poder e a autoridade de Deus que há na sua vida. E você é uma ferramenta fundamental nessa obra. Deus, ele tem colocado poder, autoridade sobre a sua igreja, sobre aqueles que são filhos e filhas do Senhor, simplesmente não para ficarmos apáticos ou dentro dos nossos lares, olhando tudo acontecer ao nosso redor e não tomarmos uma postura, não tomarmos uma atitude que venha mudar a situação da vida de muitas pessoas que estão aguardando, esperando essa manifestação ao qual nós iremos estar falando. Então, em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor Jesus, para colocar fé no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele tem nos dado poder e autoridade para irmos no nome dele, para ensinarmos às nações a palavra de Deus. E foi falado um tempo no nosso país que nós seríamos um celeiro, né, de evangelistas, de pessoas que iam estar mandando missionários para fora do país para ministrar a palavra poderosa e gloriosa do Senhor Jesus. Isso tem acontecido, mas existe muitas coisas acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta Terra, porque isso tem envolvido não somente uma nação brasileira, mas isso tem levado também a todas as outras nações, ao qual estão passando por pandemias, ao qual estão perdendo, né, os seus entes queridos, os seus velhos, os seus moços ali, né, marido, mulher, famílias inteiras,
essa pandemia, ela está dizimando literalmente muitas famílias. E com esse pensamento, eu levando isso em oração a Deus, Deus ele colocou uma palavra no meu coração que eu creio que veio de encontro a essa necessidade. Porque isso diz respeito tanto a mim como a você. Quando nós buscamos a palavra de Deus e oramos, sabemos que o Senhor, ele já tem guardado algo dentro de nós, para determinada situação, para aquele determinado fim. Então, há uma paz, uma tranquilidade dentro de mim, porque eu sei que essa palavra que vai ser ministrada agora na sua vida, o Senhor, ele vai te tocar de uma certa forma, para que você entenda o papel grandioso que ele tem te chamado, que ele tem te alistado, que ele tem te colocado nessa nação, nesse país, nessa geração, para que você possa contribuir com a sua parte. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. O tema da palavra, né, é a manifestação dos filhos de Deus. Então, estude comigo aqui essa palavra. Vamos começar aqui do capítulo 8, do versículo 18, ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a palavra de Deus aqui, ela mostra que tanto aqueles que pertencem ao Senhor, como aqueles que não pertencem a Deus, de uma certa forma, estão gemendo. Os cristãos, por um lado, gemem por causa da corrupção, do pecado, de tantas outras coisas que há nesse mundo, que muitas vezes, para um cristão realmente nascido e convertido, aqueles que sabem da paternidade do Senhor sobre a vida dela, da vida dele, que esse mundo já não tem mais nada para nós. Nós esperamos uma pátria melhor, nós esperamos uma pátria aonde nós nunca mais viveremos o que estamos vivendo atualmente, né? Corrupção e tantas outras coisas nesse mundo, pandemias, doenças, enfermidades, tudo isso que o Senhor Jesus tem falado, mas Ele também tem guardado um povo nessa terra. Então, a minha obrigação, o meu dever e o seu dever é nos tornarmos santos, orarmos para que a nossa nação, o nosso país e essas pessoas que tão desesperadamente está esperando por um milagre na vida dela. Então, nós temos que nos tornar santos, não sermos contaminados com as coisas que esse mundo tem colocado aqui. Nós vemos aqui a preocupação de Paulo, né? Esses primeiros 11 versículos do livro de Romanos, ele dá uma orientação, uma instrução que foi doutrinária. E o restante dos outros livros foi a prática, ou seja, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus, nós somos ensinados através da palavra de Deus, para depois nós pormos em prática aquilo que foi nos ensinado. Então é isso que nós devemos fazer, nós devemos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos, porque a fé, ela tem crescido dentro de nós, e nós não podemos simplesmente ser indiferente àqueles que estão sofrendo agora, independente se ele faz parte de uma igreja, de uma denominação, se ele é cristão ou não cristão. Não importa a raça, a cor, a nacionalidade dessa pessoa, ela está precisando agora que você, como filho, como filha de Deus, venha se manifestar usando toda a ferramenta, toda a autoridade, todas as armas espirituais que o Senhor tem dado a você, para que essa pessoa possa ver o milagre do Senhor acontecendo na vida dela, como tem acontecido na nossa vida. Então, eu quero que você aprenda algo que o Senhor tem me ensinado esses dias. E eu vou começar com um estudo aqui, porque eu sei que tudo que for falado nesse lugar, de uma certa forma, o mesmo Espírito que atuou na minha vida, que me abriu os olhos, que me fez ver e enxergar, tudo isso que agora eu vou estar compartilhando com você, é para que você, literalmente,
você tome uma decisão, tome uma postura de cristão, tome uma decisão de fazer parte desse exército, sabe? Pegar ali a espada, a armadura, tudo aquilo que Deus tem te dado e usar no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo para que vidas sejam transformadas e que vidas venham conhecer o Senhor Jesus como Ele é, como você também o conhece pela sua intimidade com Deus. Amém? Então, a palavra de Deus, ela começa nos ensinando algo, né? Nos primeiros versículos, né, Paulo relata 3 verdades a respeito do Evangelho e dos filhos de Deus. Então, ele começa falando assim: haverá sofrimento, né? Paulo escreve a carta aos Romanos num contexto histórico de perseguição do Império de Roma, onde os cristãos não podiam professar a sua fé publicamente, ou eram presos ou até mortos. Nós não sofremos esse tipo de perseguição hoje, onde vivemos, mas passamos por outros tipos de sofrimento. Jesus disse em João 16, capítulo 33, no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ou seja, sermos filhos de Deus não nos isenta dos dias maus. Há uma glória a ser revelada agora, né? A glória de Deus é a sua presença manifesta ao homem. No Antigo Testamento, vemos a glória sendo manifestada na natureza, ou seja, na sarça ardente, ou até com um conceito físico, em Isaías capítulo 6. No Novo Testamento, Jesus foi a glória encarnada, manifestada em milagres. Existe uma manifestação poderosa da presença de Deus na terra a ser revelada. Há uma expectativa de uma geração, existe uma expectativa a respeito de nós, filhos de Deus, tanto na terra como no céu. Vivemos uma geração caída, dominada pelo pecado e por toda sorte de perversidade. E essa geração espera a manifestação dos filhos de Deus. A geração dos últimos dias, uma geração caída. Em Mateus 24, né, do versículo 1 e também do 14 ao 33, se compararmos essas palavras de Jesus acerca dos últimos dias e o que vemos diariamente, podemos afirmar que vivemos e somos a geração dos últimos dias. Porém, muitos cristãos limitam a sua visão dos últimos dias. A este fato, a ideia que muitos têm é de que Deus perdeu o controle da situação e o diabo se apoderou de tudo, o que não é verdade. Todas essas coisas já foram determinadas pelo Pai, para que, no meio dessa geração caída, se levantasse uma geração que manifestasse a glória de Deus na terra, ou seja, eu e você, como filhos do Senhor. E também ele começa falando aqui que a geração do avivamento de Atos capítulo 2, 17 e 21, a igreja atual está às portas de viver o maior avivamento da história da igreja, em escala mundial. A glória de Deus há de ser revelada a esta geração caída através da manifestação dos filhos de Deus. E para a nossa nação existe uma glória especial. Profecias foram liberadas sobre nós, dizendo que seríamos celeiros de missionários. Precisamos parar de olhar para a nossa geração como olhar de lamentação, ou com a sensação de que fomos vencidos por Satanás, e ele dominou tudo. O que nos resta é sentar e esperar Cristo voltar, e nos posicionar como filhos de Deus, assumindo o nosso papel como agentes transformadores. Então nós temos um papel, um dever, uma obrigação de não nos acomodarmos. Nós sermos uns agentes que Deus levantou nessa nação para que o nome dele fosse glorificado e exaltado através da sua e da minha vida. Continuando, diz assim: precisamos parar de depositar a nossa confiança em homens, de esperar em que os problemas da nossa nação sejam resolvidos pelos políticos e governantes, ou pela mídia massiva. A resposta para essa geração está nas mãos da igreja, ou seja, na sua mão e na minha. As trevas só ganham espaço onde a igreja não se posiciona. Então você vê aí o poder que Deus tem te dado, a autoridade que o Senhor tem dado a você. Então, quando você toma uma posição
as coisas passam a mudar. A diferença, a transformação, aonde você está, o ambiente torna-se outro, a atmosfera ela muda. O Senhor Jesus faz presente onde você está. E aonde você está, algo acontece. Por quê? Há uma conexão. Você está ligado com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Então, precisamos, como igreja, abandonar essa postura de omissão, de medo, de timidez e de comodismo e assumir o nosso lugar, nossa identidade de mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos a resposta para essa geração e eu e você fomos chamados para mudar o cenário ao nosso redor. Qual a sua resposta ao chamado de Deus? Aqui é uma pergunta. Qual o chamado, qual a resposta que você vai estar dando para o Senhor? Porque Ele tem convocado você, Ele tem te chamado. Como eu falei, Ele tem te dado poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O poder do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Continuando, a palavra fala, mais uma vez, abrindo nosso entendimento, ao qual o Senhor tem usado a vida de 2 homens aqui, que tomaram atitudes e uma postura totalmente diferente daquilo que o Senhor esperava desses 2 homens. Nós iremos falar agora um pouco também de Jonas e um pouco de Moisés e o entendimento que esses homens tiveram, sabe, daquilo que Deus o comissionou para fazer. Então diz assim, nesse estudo: Nínive estava vivendo em uma geração como a nossa. Então Deus chama Jonas para pregar aquele povo, mas Jonas foge porque ele não acha que aquele povo era merecedor do perdão de Deus. Quantas vezes nós fugimos de levar a libertação às pessoas e achamos que é pesado demais. Talvez um vizinho, talvez uma pessoa próxima no seu trabalho, talvez você olhe para essa pessoa e diga: essa pessoa não merece Jesus Cristo na vida dela. Um dia nós não merecíamos também, mas alguém pagou um preço, alguém foi lá e pregou o Evangelho do Senhor para nós, nos trazendo as boas novas de Cristo, e nós recebemos, e hoje nós temos esse presente dentro de nós. O que tem feito com que você tenha tomado essa postura como a de Jonas, achando que aquele povo de Nínive não era merecedor das bênçãos e dos milagres do Senhor, ao qual, no próprio livro dele, o Senhor fala que ele tinha amor pelas almas. Por quê? Aquelas pessoas, eles não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, ou vice-versa. Estavam vivendo ao seu bel prazer, porque não sabia. Mas na hora que o Evangelho entrou naquela cidade de Nínive, houve um arrependimento, aonde o próprio rei, naquela época, ele fez que não só as pessoas jejuassem, mas ele fez também com que até os próprios animais se vestissem com pano de saco. Então, daí dá para você ver o poder da palavra de Deus e o poder quando uma pessoa ela cai em si, quando o Espírito Santo convence ela do pecado. Há um verdadeiro arrependimento e ali, nesse arrependimento, ela pode ter um conserto com o Senhor. E você foi essa ferramenta levantada nessa geração para proclamar as verdades do Evangelho de Cristo, ao qual um dia você e eu não tínhamos, e alguém pagou um preço. Alguém talvez tenha engolido o seu orgulho, talvez a sua timidez, o seu medo, para poder falar do amor de Jesus Cristo para mim e para você. E cá estamos nós, servindo ao Senhor. E louvado seja Deus, porque essas pessoas não retrocederam quando o Senhor os chamou. Amém? Então, voltando aqui para essa palavra, a atitude de Jonas foi essa, de não querer pregar o Evangelho. Mas nós vemos um outro homem aqui, chamado Moisés, que foi chamado para libertar o povo de Deus do Egito, o seu povo mesmo do Egito. E por um momento ele não se achou capaz e tentou fugir, mas compreendeu que o seu chamado em libertar aquele povo da escravidão era maior do que o que ele precisava enfrentar. Então, olha só o entendimento que ele teve dentro dele. A princípio houve um medo, a princípio houve ali, sabe, um pavor dentro daquele homem. Como é que eu vou voltar para o Egito? Como é que eu vou pregar, falar do Senhor? E até que o Senhor diz assim, olha, o eu sou te enviou. E ele foi no nome do Senhor e ali houve sinais e maravilhas no Egito. Amém? Voltando aqui, diz assim, Moisés libertou o povo da escravidão egípcia. Hoje, a nossa geração espera a manifestação dos filhos de Deus para libertar todas da escravidão do pecado. Você poderia ter
nos feito nascer em qualquer um outro tempo. Aqui há um diálogo onde uma pessoa fala assim: olha Deus, eu poderia ter nascido em uma outra geração, aqui eu poderia ter nascido em uma outra época, em um outro lugar, em um outro momento, mas como Moisés, nós nascemos em uma geração ao qual o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui. Por quê? Há uma autoridade sobre as nossas vidas, como eu falei. Deus, ele nos muniu de poder e autoridade para que no nome de Jesus nós fizéssemos o que não só, Moisés, o que Moisés fez, como também os apóstolos fizeram, como os profetas, como os sacerdotes fizeram, em cada um na sua geração e no seu tempo, com o poder e com o chamado, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. E houve manifestação de poder, de glória. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas viram manifestação do poder genuíno do Senhor acontecendo naquela geração. E hoje nós fomos levantados numa geração porque pessoas precisam ver essas mesmas manifestações que nós diariamente, ao estudarmos a palavra de Deus, ao qual está na Bíblia Sagrada, nós temos vivido isso, nós temos, vivenciado milagres, acontecendo. Os milagres que outrora, em outras gerações, aconteciam na vida de pessoas, o mesmo está acontecendo hoje. Quando os filhos de Deus se levantam, quando eles se posicionam e quando eles começam a orar, eles se conectam com Deus. E Deus só espera isso de cada um de nós. Uma atitude nossa, para que Ele possa vir e agir nessa terra, em pessoas que literalmente estão precisando. Como eu falei, hoje essa pandemia, ela não tem somente tocado em pessoas que não são cristãs, ela tem tocado em todos, em pastores, em pastoras, em discipuladores, em obreiros, em cristãos. Então é uma pandemia, mas nós temos orado e nós temos clamado aqui na nossa igreja, junto com o nosso pastor, e nós temos visto a manifestação desse poder acontecendo na vida dessas pessoas. Milagres estão acontecendo e essas pessoas estão vivenciando isso. Então, irmãos, se posicione, vamos orar e vamos ver que os milagres da Bíblia, que fizeram grandes efeitos no passado, continua fazendo o mesmo hoje, porque o nosso Deus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo Deus eternamente. Continuando, diz assim a palavra: existe um anseio ardente dessa geração pela manifestação dos filhos de Deus. Para manifestarmos a glória de Deus nessa geração, nós precisamos de ter visão da eternidade, entender que a vida não se resume às coisas terrenas, precisamos viver para o reino. Quando temos uma visão grandiosa da glória de Cristo, tudo se torna tão pequeno, nossos problemas e limitações se tornam insignificantes, perto da missão que temos. Buscar um alinhamento espiritual, nossa vida, nosso coração, nosso Senhor, planos e nossas vontades precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Sair da zona de conforto, as coisas que nos acomodam, nos afastam das coisas de Deus, até mesmo as que são lícitas. Você não vai mudar o mundo sentado nessa cadeira domingo após domingo. Ou seja, muitas pessoas se sentam no seu sofá e ver as coisas acontecendo diante da TV, ministrações, noticiários acontecendo diariamente, e muitas vezes simplesmente a gente olha para aquilo e não tomamos uma postura, uma decisão de cristão. Nós temos que estar literalmente sensíveis para quando ouvir essas coisas, nos colocarmos no lugar daquele que está passando por isso. Porque se nós não colocarmos, a nossa fé em ação, se nós não colocarmos a nossa vida em ação diante do que está acontecendo no mundo, nos posicionarmos, as coisas vão ficar muito difíceis. Então, a palavra de Deus diz assim: levantar um clamor verdadeiro por essa geração. Não podemos olhar para essa geração como um olhar de acusação somente. Muitas vezes nós acusamos, situações, governo, o momento que nós estamos vivendo. Nós olhamos para as coisas acontecendo de mal a pior e nós temos uma crítica a fazer. Mas aqui nós somos ensinados a deixar de olhar para as críticas que sejam destrutivas, mas, para algo que seja construtivo, algo que as pessoas venham literalmente saber que são amadas por Deus. Nós não devemos olhar para essa nação, para o nosso país, ou para a vida do nosso próximo, como muitos têm olhado,
muitos têm olhado com um olhar de desprezo, com um olhar, sabe, de condenação. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar essas pessoas. Nós fomos chamados para manifestar o Senhor Jesus na vida delas. Então, nós vemos que Deus, Ele tem atuado através das gerações. Ele tem atuado e manifestado o seu poder na criação. Sabe, irmãos, nós temos que ter um investimento, como Deus Ele investiu nesse planeta, nessa terra, quando Ele colocou aqui o primeiro homem, o primeiro casal. Ele investiu nessa terra. Se nós não tivermos essa visão de investirmos na vida de pessoas que está precisando de um milagre, se nós não gastarmos o tempo com aquilo que Deus gastou, porque para Deus é precioso demais a humanidade, o homem, o ser humano, porque Ele criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então há um amor de uma forma que eu não poderia e não saberia também te explicar, porque é um amor que nos constrange, é um amor que mesmo sendo um pecador, Ele não olha para o pecado, Ele afasta o pecado de nós e Ele nos acolhe por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, porque se Ele olhasse para os nossos pecados, para as nossas transgressões, nós não estaríamos aqui para contar a história. Mas o amor de Cristo, com o qual Deus deu o seu melhor, enviando o seu Filho amado para vir a essa terra, para morrer no seu e no meu lugar, então nós temos que fazer o mesmo que Ele fez, abraçar a causa de Cristo como aqueles apóstolos fizeram. Aqueles homens viveram períodos difíceis, momentos, sabe, que foram decisivos, momentos que, como nós falamos aqui, de morte, de perseguição. Hoje, nós não somos perseguidos como eles foram, mas hoje é uma perseguição através de muitas outras pessoas, em termos também de pandemia, e talvez de outros que têm lutado contra a igreja de Cristo, mas que não têm prevalecido, têm caído por terra. Voltando aqui, a palavra do Senhor também ela fala o seguinte, e fala assim, porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, você pode ver e perceber que está sendo falado muito em geração dos filhos de Deus, sobre nós nos manifestarmos como igreja, como posição, como postura daqueles que o Senhor levantou nessa geração, nessa época, para que o nome do Senhor fosse proclamado. E agora eu gostaria de falar para você algo que o Senhor tocou ao meu coração, ao qual me trouxe muita alegria e muita satisfação. Quando o Senhor me fez olhar para essa passagem da Bíblia, de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 ao 23, falando sobre uma geração que estava gritando ardentemente, sabe, que os filhos de Deus viessem se manifestar, eu comecei a me colocar no lugar dessas pessoas que, por esse momento agora, está passando por essa situação difícil, que está ali no leito de hospital. Eu me coloquei no lugar dela, ou seja, olhando para a minha família. Talvez você esteja em algum outro lugar, nos assistindo, ou ouvindo, um áudio, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está apática, ela não está apagada. Nós estamos orando por você. A igreja do Senhor, essa noite, está com certeza estendendo as suas mãos para um hospital, ou para uma UBS, ou para uma UPA, sabe? Ou talvez para um hospital de campanha, orando por você agora nesse exato momento. Porque nós sabemos que talvez você não esteja com força para orar, mas nós estamos aqui para orar por você, para clamar pela sua vida, para que você possa ter uma oportunidade de conhecer o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao falar que eu me coloquei em seu lugar, eu comecei a olhar para a minha família. Eu sei que seria muito difícil para minha esposa se eu não estivesse hoje dentro da minha casa, se essa enfermidade tivesse tirado a minha vida. Talvez, sabe, você, meu irmão e minha irmã que está assistindo essa pregação, essa ministração, talvez você não tenha parado para pensar nisso. Você já parou para pensar se essa enfermidade levasse você, como ficaria a sua esposa? Como ficariam os seus filhos? Ou talvez essa enfermidade levasse a sua esposa, e como ficaria você para cuidar dos seus filhos? Trabalho, cuidar dos seus filhos. Como ficariam os seus filhos, sabe, se perdesse você ou perdesse a sua esposa? Como ficariam essas crianças? Então, quando nós nos colocamos no lugar de outros, sabe, é mais fácil de entender o que essas pessoas estão esperando.
sabe? O que elas estão aguardando? Elas aguardam por um milagre. Elas aguardam que alguém venha buscar por elas, interceder por elas, para que elas possam ter uma segunda chance, sabe? De sair daquele leito, daquela UTI, daquela zona de morte onde ela está agora, onde ela se encontra, porque eu sei, meu irmão e minha irmã, que a partir desse momento que eu estou aqui ministrando essa palavra, nesse exato momento, pessoas estão perdendo seus entes queridos. Pessoas saberão que o seu pai ou a sua mãe, o seu avô, o seu parente, uma pessoa próxima, tem ido a um hospital, mas não sabe se irá voltar. E talvez muitos deles não tenham voltado mesmo. Os noticiários estão falando aí diariamente, estão dando números, sabe? Há milhões que estão perdendo suas vidas. E pessoas estão voltando para os seus lares arrasadas. E é nessa situação que muitas vezes o diabo tem se apossado da fraqueza dessa pessoa, para que talvez essa pessoa tenha orado, buscado em Deus, um milagre não tenha acontecido, ela tem culpado o Senhor. Satanás tem culpado a Deus, sabe, colocando na primeira pessoa, e você tem achado que Deus tem culpa nesse negócio. Mas nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o Senhor veio para trazer luz, para trazer cura, para trazer salvação. Deus, ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus, ele quer que todos venham ser salvos, que todos venham se salvar. Então, o diabo, ele começa a colocar isso na mente das pessoas, e as pessoas começam a achar que Deus tem culpa no negócio, porque elas oraram, e aí um milagre não aconteceu. Não é bem assim a história. E nós estamos aqui para falar da verdade desse evangelho, do Senhor que te ama, que pagou um preço pela sua vida. Então, eu quero agora, juntamente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, orar por você. Nós temos nos colocado, nós não temos nos calado, nós não ficamos indiferentes. Nós não estamos simplesmente olhando as pessoas perecerem e, sabe, sem tomar nenhuma reação. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo essa noite se levanta para orar pela sua vida. Lamentamos a sua perda, sabe? Sentimos muito pela sua perda. O nosso pastor tem ministrado palavras aqui que tem trazido ânimo para as nossas vidas, tem trazido alegria para nós, porque nós sabemos que sem a palavra de Deus, sem esse alimento, estaríamos também fracos na nossa fé, fracos na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, é momento de se levantar. Foi falado aqui, eu creio que há 2 semanas passadas, o nosso pastor ministrou uma palavra sobre o fermento, né? Quando ele falou sobre aquilo, Deus abriu meu entendimento. Você sabe que um padeiro, ele entende sobre isso. Quando ele vai fazer um pão, ele coloca uma pouca quantidade ali, para que a massa, ela venha chegar num tamanho certo. Porque sem um fermento, não há crescimento de pão. Então, o fermento que Deus tem colocado na sua e na minha vida, meu amado irmão, você que é filho, que é filha de Deus, tem um poder grandioso, há um poder, sabe, sobrenatural. Talvez você não tenha prestado atenção, talvez você tenha olhado para a sua vida e você tenha achado que as suas orações não estão sendo ouvidas, não estão sendo respondidas. Engano seu. Deus tem te ouvido. Deus tem ouvido o seu clamor nas madrugadas. Deus tem ouvido quando você tem se compadecido de pessoas, porque esse fermento grandioso e poderoso tem surtido efeito nessa geração e nessas vidas, que precisa do milagre ao qual você estará sendo usado agora. Amém? Então, eu te convido agora nesse momento, unir a sua fé à minha, porque eu estou unindo a minha fé à sua agora, para orarmos por essas pessoas que estão aí no leito de hospital agora, pessoas que não têm, sabe, nem força para orar, pessoas que literalmente têm visto ali, aquele ambiente onde eles estão agora, têm visto literalmente a morte naquele lugar, têm visto trevas naquele lugar, mas você e eu podemos agora, nesse exato momento, orar para que aquele lugar, onde essa pessoa está, venha a ser iluminado pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que essa pessoa possa sentir algo que ela nunca sentiu em toda a sua vida, porque é algo que só vem de Deus. Esse mundo não pode dar isso para ela, sabe, essa alegria, esse preenchimento dentro dela. Ela será preenchida, ela será completa agora pelo Espírito e pela presença do Senhor, porque aonde Jesus está, a atmosfera é diferente, sabe, o perfume de Jesus, ele tira todo o cheiro de morte. O perfume do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está, a cura, a transformação, a poder, a graça, a esperança, a sonhos restaurados. Pessoas que não tinham nem sonhos, mas onde Jesus está, o milagre acontece. Então eu gostaria que agora, junto comigo, você orasse por essas pessoas que estão aí, passando
né, por esse momento difícil, juntamente com seus familiares. Amém? Então, ore comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos como igreja do Senhor. Sabe, por essas pessoas, meu Pai, que estão nesse hospital, por essas pessoas que estão ali no leito, meu Pai, sabe, passando qualquer um outro tipo de enfermidade, qualquer um outro tipo de problema, de situação, ao qual eles estão ardentemente esperando pelo milagre, Senhor, sabe, sobre suas vidas. Então nós te pedimos agora, meu Pai, assim como o Senhor se manifestou, assim como o Senhor, meu Pai, operou um sinal, uma maravilha, um milagre na nossa vida, e hoje nós estamos aqui para dar testemunho da grandeza do Senhor sobre nossas vidas, nós agora clamamos por essas pessoas também. Que o Senhor entre, meu Pai, naquele quarto, que o Senhor agora, meu Pai, venha com a sua luz, com o seu poder sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, que ela saiba que a igreja do Senhor está orando pela vida dela, que a igreja que o Senhor levantou nessa terra, que verdadeiramente são filhos e filhas do Senhor, ao qual tem amado como o Senhor tem amado essa geração e essas pessoas, nós estamos nos levantando agora, orando, sabe, em favor dela, meu Pai. Que o Senhor entre com a sua providência, com o seu milagre, que o Senhor venha, meu Deus, trazer essa pessoa para os seus entes queridos, para a sua casa, porque talvez o médico, meu Pai, não tenha dado boas notícias para aqueles familiares que estão ali, meu Deus, sabe, esperando um milagre acontecer. Então a nossa fé, ela está conectada ao Senhor agora. E nós cremos que o Senhor pode mudar a situação desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está agora, meu Pai, neste leito de hospital. Nós sabemos que o Senhor, meu Pai, tem amado essas pessoas. Então nós te pedimos, Deus, opera um milagre, Senhor. Restaura essa casa, restaura essa família. Traz essas pessoas de volta com saúde, mas também, meu Deus, que essas pessoas venham ter o privilégio de te conhecer e entregar a vida delas ao Senhor, como nós entregamos as nossas, Senhor, a Ti. E o Senhor tem nos guardado e nos protegido e tem feito sinais e maravilhas sobre nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei também que o Senhor tem falado com aqueles que muitas vezes têm desanimado na fé, que têm pensado em desistir, pensado em parar. Eu sei que o Senhor tem batido a porta, sabe, meu Deus, mas eu sei também que essa pessoa ela tem que abrir para que o Senhor possa entrar. Então, meu Deus, que elas venham ter esse entendimento de abrir para que o Senhor possa entrar dentro da vida dela, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança de vida, uma mudança de atitude, de caráter, porque talvez esse homem, essa mulher não tenha conhecido o Senhor e tenha vivido cego pelo entendimento ao qual Satanás tem colocado nessa terra, cegando o entendimento dela, mas que o Senhor venha, meu Pai, trazer clareza, que o Senhor venha trazer, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, um esclarecimento de quem o Senhor é. Como o Senhor, meu Pai, se manifestou a Saulo quando ele estava indo de caminho para Damasco, prender cristãos, sabe, lançá-los nas cadeias, nas prisões, ao qual o Senhor manifestou-se a ele, e aí ele pôde enxergar que tudo que ele fazia era errado, mas quando ele teve essa visão, que o Senhor era o próprio Cristo, o próprio Deus, ele passou a entregar a vida dele, meu Deus, ao Senhor, e ele foi um homem transformado, e ali ele pôde pregar o Evangelho, e sinais e maravilhas começaram a acontecer através da vida dele. Então, Deus, salva essa pessoa, cura este homem, anima, meu Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão pensando em parar e não querer mais caminhar com o Senhor. Meu Deus, coloca dentro dela tudo aquilo que um dia, num primeiro momento que elas tiveram intimidade, no momento da conversão que elas tiveram ao Senhor, que elas não venham desanimar. Que Satanás não pegue essas pessoas como presa fácil, que nunca venha pegar esse homem, essa mulher, por estar desanimado nessa caminhada, por causa dessa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas pessoas e te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer ao coração delas clareza, entendimento, para que elas possam ser fortalecidas pelo Senhor, e que Satanás nunca venha alcançar vantagem em nenhuma dessas pessoas, ao qual eu te peço, te pedi essa noite, ao qual estou te pedindo agora, juntamente com meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida essa noite, com essa palavra, que Deus possa, eu sei que Ele pode muito mais em seus efeitos, mas abra o seu coração. Eu quero dizer para você que tem um parente, né, num leito de hospital agora, você que é familiar, que tem um parente, você que é família dessa pessoa, saiba que a igreja do Senhor Jesus Cristo está orando para que essas pessoas possam conhecer
esse mesmo Deus que nós conhecemos. Que a manifestação dos filhos de Deus venha acontecer dentro do teu lar, dentro da tua casa. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.